Você já descobriu um romance dentro da própria família e ficou sem saber o que fazer? Eu estava em casa numa tarde completamente normal quando fui procurar minha filha e acabei encontrando uma cena que fez meu cérebro pedir férias. Ela estava beijando o filho da minha esposa, que até então estava namorando outra mulher. E os dois ainda achavam que ninguém tinha visto nada. Só que eu estava parado na porta com a mesma expressão de quem acabou de descobrir uma dívida que não sabia que tinha. Eu perguntei o que estava acontecendo e os dois ficaram em silêncio. Aquele silêncio tão grande que dava para ouvir até a geladeira funcionando. Meu primeiro problema foi descobrir que ele estava namorando outra pessoa. Então perguntei: você não tem namorada? Ele respondeu que tinha. E eu falei: ótimo. Então temos dois problemas para resolver. Minha filha tentou explicar que eles não tinham o mesmo sangue e que, por isso, não havia nada de errado. Mas eu disse que, para mim, aquilo continuava sendo uma situação extremamente complicada porque eles tinham crescido dentro da mesma família. Além de existir outra pessoa envolvida que não tinha culpa de nada, os dois começaram a discutir comigo dizendo que eram adultos e que podiam tomar as próprias decisões. Eu respondi que podiam tomar as próprias decisões, mas também teriam que lidar com as consequências delas. A discussão ficou tão séria que minha esposa apareceu para saber o que estava acontecendo. Quando contei, ela ficou alguns segundos olhando para os dois e depois perguntou: eu saio de casa por 5 minutos. E vocês conseguem transformar isso em novela? Ninguém respondeu, porque realmente não havia uma resposta boa. Depois de muita conversa, os dois disseram que estavam cansados de serem tratados como se não pudessem decidir nada e que queriam viver a própria vida. Eu falei que não concordava com a maneira como tudo tinha acontecido, principalmente porque ele ainda estava namorando outra pessoa, mas que não iria prender dois adultos dentro de casa. Alguns dias depois, os dois simplesmente desapareceram. Deixaram uma mensagem dizendo que tinham decidido viajar juntos e começar uma vida longe dali. Minha esposa olhou para mim e perguntou se eu sabia para onde eles tinham ido. Eu respondi: não faço ideia, mas pelo menos dessa vez eles avisaram. Meses depois recebemos uma mensagem dos dois dizendo que estavam morando em outro país e que estavam bem. Minha esposa ficou olhando para o celular em silêncio e soltou: eu queria ter uma família normal. Eu respondi: amor, depois de tudo que aconteceu, acho que normalidade saiu do nosso grupo da família faz tempo. E foi assim que uma tarde comum terminou com uma filha, um enteado, uma mudança de país e uma história que ninguém acreditaria se eu contasse em uma mesa de bar.